E aí, pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho então sobre habilidades para a carreira de desenvolvimento de software, tá? Vou listar aqui hard skills, que são aquelas habilidades técnicas, e soft skills, que são aquelas habilidades pessoais ou interpessoais, como preferir chamar, que são necessárias no dia a dia ali para um profissional da área de desenvolvimento de software. Talvez nem todas que eu vou listar aqui, vai depender também do contexto de atuação de cada profissional. Tem determinadas áreas que podem exigir mais algumas hard skills de forma mais acentuadas do que as outras, soft skills mais do que as outras. Tudo vai depender de qual é o ambiente que se trabalha, qual é o contexto que se trabalha, tá? Mas eu vou citar aqui aquilo que eu considero relevante de maneira geral para o cenário em que vivemos, tá? Bom, o primeiro deles, vamos começar então por hard skills, tá? O primeiro deles, fundamentos em linguagem de programação, tá? Então, isso aqui a gente pode considerar como básico. Afinal de contas, para desenvolver software é necessário ter conhecimento em linguagens de programação, né? Isso é o óbvio, seja em C Sharp, Java, PHP, Python, JavaScript, enfim, alguma linguagem de programação. E seja lá a linguagem de programação que tenha escolhido, é importante ter profundidade nela, tá? E alguns fundamentos essenciais para produzir código de qualidade é importante, tá? Principalmente conhecimentos sobre código limpo, a utilização dos princípios de Solid, tá? Isso é a base para a programação, tá? E uma vez escolhida aquela linguagem, muito provavelmente vai ter frameworks, né? Existirão frameworks que, que auxiliam na melhor produtividade, na melhor produtividade para poder, enfim, concretizar, desenvolver projetos, né? Por exemplo, se for trabalhar com C Sharp, vai ter o framework .NET, muito conhecido. Java, de forma semelhante, o Spring, né? Bibliotecas, conhecer as principais bibliotecas daquela linguagem que dão suporte a, sei lá, por exemplo, a manipulações de planilha ou para serializar ou deserializar, é, serializar ou deserializar objetos de som para requisições REST ou qualquer outro tipo de coisa. Então é importante conhecer os frameworks e bibliotecas que dão suporte às linguagens, tá? Depois, mais adiante, normalmente quando se desenvolve o software, vai precisar armazenar os dados daquele software e aí entra o banco de dados. E aí nós temos bancos de dados relacionais e não relacionais, tá? E é importante conhecer um pouco de cada coisa, porque dependendo da solução, bancos de dados relacionais pode ser uma realidade, uma necessidade, dá para se dizer até que na maioria dos casos, mas os não relacionais, como MongoDB, NoSQL, por aí vai, também tem, o seu contexto de utilização. É, tudo vai do tipo de projeto para se utilizar uma solução ou outra, tá? E se tu armazena dados, possivelmente tu vai precisar realizar consultas sobre aqueles dados. E, e principalmente para aplicações que precisam relacionar várias informações armazenadas, dominar técnicas de otimização de consulta para trazer aqueles dados mais rápidos pode fazer também a diferença.
tá? Bom, hoje em dia, quando nós vamos desenvolver software, diferente dos anos 90 ou início dos anos 2000, hoje desenvolvimento web e mobile principalmente é também uma questão básica para o cenário atual, tá? Mas, de novo, tudo vai depender da necessidade, dependendo da situação, se faz necessário também aprender e desenvolver aplicações para desktop. Mas, de maneira geral, principalmente para desenvolver aplicações corporativas hoje em dia, desenvolvimento web, mobile, faz todo sentido aprender e a gente tem que saber. E aí, para desenvolvimento web, conhecer o básico de HTML, de CSS e JavaScript, tá? Depois vai ter os frameworks para desenvolvimento de front-end web, como React, como Angular, também pode ser uma necessidade, dependendo aí de onde trabalha, com que trabalha, tá? E para mobile tem o React Native, Flutter e por aí vai, tá? Conhecimento também de metodologias, bastante importante, principalmente metodologias ágeis. A indústria de software, a duras custas, descobriu que o modelo tradicional, waterfall, de desenvolvimento de software não era dos melhores, né? E não é à toa que metodologias ágeis como Scrum, entre outras, como Kanban, por aí vai, são bastante utilizadas hoje em dia. Então, conhecer essas metodologias também é essencial para se ter uma melhor produtividade, tá? Abordagens de desenvolvimento, como o DDD, Domain Driven Design, é muito importante, principalmente quando se desenvolve aplicações para atender demandas de negócio. E aí, saber capturar os conceitos de negócio, toda a linguagem de negócio, a chamada linguagem ubíqua, que é a linguagem falada para o negócio fazer o código falar essa mesma linguagem, é importante para ficar mais fácil de dar manutenção e evoluir estes sistemas, tá? Então, conhecer as práticas de desenvolvimento usando o DDD vai de encontro com esta necessidade, tá? Vai de encontro em como capturar todo o conhecimento, todo o processo e a linguagem de negócio do teu software, tá? TDD, que é desenvolvimento orientado a testes, ou BDD, desenvolvimento orientado a comportamento, ou FDD, que é desenvolvimento orientado a feature, a funcionalidade, também são outras metodologias, outras práticas de desenvolvimento que é importante dominar para se ter mais qualidade na produção, no desenvolvimento de sistemas, tá? Versionamento de código é algo básico e também importante, principalmente quando se trabalha em equipe, né? Para entender o histórico das mudanças, para poder reverter determinadas coisas que não foram bem feitas ou que acabou quebrando, por aí vai. Então é muito importante dominar o versionamento de código, tá? E aí tem as ferramentas mais utilizadas como Git, GitLab, GitHub, tem o antigo SVN, entre outras, tá? Mas atualmente eu acredito que estas três sejam as principais. Dominar testes de software. Os diferentes tipos de testes de software são bastante importantes, tá? Testes unitários, como produzir testes unitários nos códigos que produzem,
testes de integração, se aquele código integra com outras aplicações, outros componentes, saber como fazer teste de regressão para ver se após as mudanças o comportamento observável do sistema em outros pontos foi mantido depois de uma determinada mudança. Não só esses testes, tá, pessoal? Tem outros tipos de teste que também é importante dominar, desde o teste funcional básico. É importante, obviamente, saber fazer sobre aquela parte do software que está sendo modificada. Tá? Segurança da informação, tá? Cada vez mais nós temos diferentes tipos de ataque, ainda mais que o dado é um novo petróleo, né? O dado das companhias é visto como o novo petróleo, porque é onde os dados armazenados de uma empresa é onde está a riqueza daquela empresa. Então, saber como lidar com segurança da informação é muito importante, tá? Principalmente com criptografia de informações sensíveis, autenticação dos sistemas, autorização, né, para autorizar de forma devida cada tipo de acesso, conhecer um pouco sobre LGPD para saber como tratar os dados dos usuários, né? Conhecer as vulnerabilidades e prevenções que podem ser aplicadas em ataques envolvendo estas vulnerabilidades, certo? Arquitetura de software, tá? Então, saber como arquiteturar mesmo, como montar a estrutura de um software, e aí conhecer determinados padrões, como MVC, né? O que é uma arquitetura baseada em microserviços, o que é uma arquitetura serverless, o que é uma arquitetura limpa. Conhecer estes conceitos, saber quando aplicar, é algo que faz construir softwares mais sólidos também, tá? Por fim, inglês. Inglês é importante porque a maior parte do material voltado para a tecnologia feito no mundo inteiro é em inglês. Muitos fornecedores de determinados softwares, enfim, é a linguagem universal. Nós precisamos dominar e também saber se comunicar, tá? E agora o que anda bastante em voga é também inteligência artificial. É importante estudar para ganhar mais produtividade, né? Como que eu posso usar inteligência artificial para ajudar a alavancar, a reduzir o tempo do meu trabalho, a como eu posso utilizar os dados da empresa, como que eu posso usar o conjunto de dados da minha empresa para extrair indicadores, extrair informações mesmo que ajude na tomada de decisão para seguir um melhor rumo, seja o que precisa fazer uma empresa, tá? Então, hard skills, acredito que estas sejam as essenciais. Podem haver outras. Reforço que, dependendo do contexto, pode ser que algumas façam mais sentido, outras menos. Tudo vai depender da necessidade do contexto de trabalho de cada um. Mas, de forma geral, acredito que estas hard skills sejam as principais que nós devemos desenvolver ao longo da carreira. Quem está começando, ao olhar essa lista gigantesca, pode tomar um susto à primeira vista, mas calma, vai um passo de cada vez. E por isso que é importante mentalizar quais são as habilidades importantes que nós devemos ter para, ao longo da carreira, a gente tentar cobrir esses diferentes pontos.
É por isso que a área de tecnologia não é uma área fácil, exige muito conhecimento, exige muito estudo. É por isso que nós temos que estudar a vida inteira. Eu mesmo tenho humildade aqui para admitir e deixo registrado que não necessariamente eu domine todos esses pontos como um samurai domina uma katana, mas ao menos nós precisamos tentar para um dia sermos profissionais melhores, tá bom? E soft skills, né? Quais são as habilidades pessoais? Antes de falar sobre soft skills, sobre habilidades pessoais, é, é inevitável trazer aqui o pensamento de que muitas vezes chega a ser clichê, né? É aquele pensamento clichê de que muitas vezes nós contratamos as pessoas pelas habilidades técnicas e nós demitimos pelas habilidades pessoais. Isso vejo com frequência gestores enfrentando esse tipo de problema, porque não adianta a gente se atentar muito do lado técnico e deixar do lado pessoal. Não adianta dominarmos as melhores técnicas se somos uma pessoa difícil de conviver, se nós não vamos ter resiliência, ter empatia com o próximo que a gente trabalha, né? Enfim, é necessário ter o equilíbrio, tá? Isso pode parecer óbvio e é uma obviedade, mas com frequência vimos pessoas falhando no dia a dia em saber equilibrar isso. Eu mesmo já falhei várias vezes na minha carreira nesse sentido, mas é importante a gente saber procurar o equilíbrio entre hard skills e soft skills, tá? O primeiro deles, então, vamos aqui, a primeira soft skill bastante importante é a comunicação efetiva. Saber se expressar de forma clara, dizer com clareza para fazer uma comunicação efetiva e ter uma comunicação eficiente. Tá? Talvez nesse momento eu até não esteja fazendo uma comunicação efetiva. Pode ser que eu esteja sendo prolixo em alguns pontos, tentando explicar demais, mas pelo menos temos que tentar, beleza? Sempre buscar clareza e objetividade na nossa comunicação. Tentar ter o esforço de fazer o outro nos entender. Tá? Trabalho em equipe, né? Trabalho colaborativo. Muitas vezes podemos achar que sozinho nós vamos mais rápido, temos o pensamento de que eu sou desenvolvedor, vou ficar aqui trabalhando no meu canto, colocar meu fone de ouvido e foda-se o resto do mundo. Às vezes não é bem assim, tá? Principalmente hoje em dia, quando vai trabalhar em equipes, principalmente quando vai trabalhar em equipes de software grande, em que tem um time que desenvolve front-end, tu vai ter o time que vai desenvolver o back-end, o time de DevOps, o time de banco de dados, em que esses vários times precisam colaborar entre si. Então, saber trabalhar em equipe, trabalhar de forma colaborativa, né? Compartilhando conhecimento, né? Principalmente tendo respeito pelas opiniões e habilidades dos outros. Isso é essencial para o mundo que vivemos e até para alavancar mesmo o trabalho. Isso é essencial, tá? Isso é essencial. Até para os níveis mais baixos, para níveis mais baixos, quero dizer, nos próximos níveis, nas próximas soft skills mais abaixo que nós vamos ver, principalmente quanto à liderança, se alguém almeja atingir algum cargo de liderança algum dia,
é necessário saber mobilizar pessoas para se atingir aquele objetivo, e isso não se consegue sem trabalho colaborativo, tá? Resolução de problemas, tá? Quando nós desenvolvemos um software, nós desenvolvemos algo para resolver determinados problemas. Então, saber identificar, analisar e resolver, e fazer isso com agilidade, de forma produtiva, usando métodos lógicos e estratégia, fazem diferença na carreira de qualquer profissional. Tá? Pensamento crítico é importante, né? Pensamento crítico, principalmente para analisar diferentes perspectivas. Isso também, o pensamento crítico também ajuda na resolução de problemas. Tu vê um problema, tu tenta ver ele de diferentes formas, de diferentes ângulos, tendo diferentes pontos de vista para tentar encontrar a melhor solução. O pensamento crítico ajuda muito nisso, tá? Decisões com base em dados e em evidências, tá? Aquela velha história, o achismo, porque eu acho isso ou eu acho aquilo, não ajuda a trazer precisão no trabalho, né? Então, tomar decisões com base em dados, em evidências, ajuda a ter embasamento, e isso é muito bom. Aprendizado contínuo. Bom, acabei de falar antes, ainda mais quando a gente vê aqui a quantidade de hard skills que nós precisamos ter e onde essas hard skills aqui mudam muitas vezes o tempo todo, aí é quando um ponto acaba complementando o outro. Então essa questão de atualização de conhecimento constante é uma premissa para o perfil da área de desenvolvimento, não só da área de desenvolvimento, mas para a área de tecnologia de forma geral. Tá antenado às tendências do mercado, saber o que o mercado está utilizando sobre, eu sou um desenvolvedor front-end, o que está sendo utilizado agora, o que tem agora de estável que eu posso trazer, como que eu posso inovar, como agora, principalmente, a inteligência artificial é algo que está em evidência, como eu uso, como eu integro isso com esses mecanismos que vão trazer mais produtividade e agilidade para os processos que a minha solução precisa desempenhar. Adaptabilidade, e flexibilidade, né? Então, adaptabilidade e flexibilidade, isso é essencial justamente por causa das constantes mudanças que o nosso cenário de desenvolvimento de software passa. Se for ver como se desenvolvia software há 10 anos atrás, é completamente diferente de como se desenvolve hoje. Hoje é básico a gente desenvolver usando metodologias ágeis. Se fala muito em colocar a aplicação em container, isso não se falava muito até poucos anos atrás. Não se falava, aliás, até poucos anos atrás, e hoje se fala muito. Enfim, cada vez mais se fala também bastante em utilizar arquiteturas baseadas em microserviços. Nós temos microserviços para back-end, no front-end muito se fala também em micro front-ends, que em resumo, é quebrar em partes menores para ficar mais fácil de sustentar e evoluir estes sistemas. Tá? E, enfim, então, diante de tanta mudança, a adaptabilidade e flexibilidade é uma habilidade pessoal importante. Resiliência, pessoal. Resiliência, nós precisamos ser resiliente, como a gente ser adaptável à mudança, à deformidade, para a gente conseguir superar os impeditivos que a carreira, que os problemas que tem a carreira, a gente precisa saber superar eles. E resiliência
é importante na nossa área. Gestão do tempo, tá? Saber cumprir prazo, saber se organizar, tá? Até para a gente poder saber dividir bem o nosso tempo do dia de trabalho e também arrumarmos tempo para estudar, para a gente se manter em constante atualização de conhecimento. Isso é essencial para um profissional de tecnologia, é importante. Não só para profissional de tecnologia, profissional do século em que vivemos. Saber gestão, fazer uma boa gestão do tempo é importante e está sendo cada vez mais difícil com tantas distrações que nós temos, tantas redes sociais, tantas janelas pulando e comunicação acontecendo. Então, fazer uma gestão do tempo eficiente, com foco, para a gente cumprir prazos é importante, tá? Empatia, ter empatia, isso também tem a ver com trabalhar em equipe, porque é importante a gente saber se colocar no lugar do outro, trabalhar em ambiente diversificado, inclusivo, saber incluir as pessoas, recepcionar bem novos profissionais, tá? E por último aqui, também a gente tentar desenvolver um pouco, quando nós estamos mais experientes, desenvolver um pouco do senso de liderança, motivar, influenciar, inspirar, né, positivamente as pessoas que a gente trabalha para fazer cada vez mais e melhor, tá? Então acho que é isso, pessoal, que tinha para falar. Esse é o apanhado que andei pensando sobre hard skills e soft skills para a carreira de desenvolvimento. Esses são os principais pontos que eu parei para refletir com base na minha experiência profissional. Tá? Fiquem à vontade aí para deixar a contribuição de alguma forma. Quais hard skills acham que é importante citar? Ou soft skills, quais soft skills também é importante citar? Tentar colaborar. Acho que é importante para a gente trocar conhecimento também. Bom, isso aí. Valeu, abraço.